Abre aí, 1 Reis 19, a partir do versículo 9, a gente vai ler daqui a pouquinho. Cara, eu conheço uma pessoa que é um exemplo para mim, sério. Eu olho essa pessoa desde muito tempo e eu sempre achei essa pessoa uma pessoa muito forte, muito admirável. Eu tenho muito carinho mesmo por essa pessoa, mas há um tempo atrás, essa pessoa abriu o coração comigo e falou para mim das suas fraquezas, das suas dificuldades, e eu fiquei meio chocada assim com aquilo. Porque uma pessoa que eu admirava muito, muito forte, tudo isso que eu já falei, se mostrou vulnerável ali diante de mim e eu fiquei meio sem chão, sabe? E aí, parece que quando eu ouvi as dificuldades dessa pessoa tão importante, tão exemplar, eu tive que lidar com a minha própria humanidade. Isso foi difícil para mim. Parece que minha humanidade ficou mais aflorada naquele momento, sabe? Você já se sentiu assim em algum momento? Às vezes, não sei, de repente você estudou muito para o concurso e você tinha muita expectativa de que você ia passar e por algum motivo não rolou. E aí você teve que lidar com as suas dificuldades. De repente você perdeu um trabalho que você acreditava que era estável, que era tranquilo, e aí você se viu meio paralisado assim, diante dessa situação. Ou você perdeu um ente querido e teve que lidar com o luto. Isso foi difícil para você. Nesses momentos, parece que a gente constata que verdadeiramente nós somos humanos, que nós temos limitações, fraquezas, dificuldades. E o texto que a gente vai ler hoje fala mais ou menos sobre isso. Era uma pessoa também exemplar, uma pessoa que foi super usada por Deus em diversos momentos, uma pessoa que tinha uma fé absurda, inclusive Tiago vai falar dessa pessoa depois, mas mesmo assim, em um determinado momento, essa pessoa teve um medo e essa pessoa fugiu e se escondeu dentro de uma caverna. E aí é esse texto que a gente vai ler hoje. Você abriu aí, 1 Reis 19, vamos ler junto? Essa pessoa é o profeta Elias, tá, gente? Só para situar. Ali, o profeta Elias entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. E quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Esse é o nosso texto de hoje. Cara, esse texto é muito forte assim para mim. E a primeira lição que a gente aprende quando a gente olha para esse momento na vida de Elias é que, apesar das nossas fraquezas, Deus quer se relacionar conosco. Olha só que lindo. Elias está lá, né, na caverna e tal, e aí a palavra do Senhor vem a ele no verso 9 e pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? Depois, no versículo 12, acontece a mesma coisa. Ó. Depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Cara, essa é a voz do nosso Deus, querido. Essa é a voz do nosso Deus, cheio de amor, perguntando para Elias pela segunda vez, o que você está fazendo aqui? E na boa, você acha que Jesus não sabia? Você acha que Deus não sabia? Óbvio que ele sabia, sabe? Ele sabe todas as coisas, ele sabe tudo que passa no nosso coração, tudo que passa na nossa mente a cada segundo. Mas ainda assim, ele fez questão de perguntar 2 vezes, Elias, o que você está fazendo aqui? E Jesus faz algo parecido nos evangelhos. Tem uma situação que ele vai com os discípulos no tanque de Betesda, que era um lugar que os doentes ficavam esperando que a água se movesse para que eles pudessem mergulhar. E eles acreditavam que o primeiro que mergulhasse na água nesse momento seria curado. E aí Jesus vai com os discípulos nesse lugar, e aí tem um paralítico lá, ele vira para o paralítico e pergunta assim, você quer ser curado?
Cara, essa é uma pergunta meio óbvia, né? Olha o lugar onde ele estava, olha as pessoas que estavam ao redor do paralítico. É óbvio que o paralítico estava querendo ser usado. Depois, ser curado, perdão. Depois, em outro momento, em João, acontece uma coisa parecida. Jesus está saindo de Jericó e aí 2 cegos começam a clamar a ele, a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E aí Jesus vira para eles e pergunta assim: o que vocês querem que eu lhes faça? Tipo, é uma pergunta óbvia, todo mundo sabia que aqueles cegos queriam ser curados. Mas ainda assim, Jesus fez questão de fazer essa pergunta. Parece para mim que Jesus faz questão de começar o diálogo dessa forma em alguns momentos, porque ele gosta de ouvir do seu filho o que ele está sentindo, o que ele está passando, o que ele deseja, e isso é bonito demais, cara. Tem uma série que o pessoal daqui da igreja está vendo direto, eu vi também, amei, que é The Chosen, que os discípulos estão se preparando com Jesus para a primeira viagem, e aí Pedro está meio preocupado, e Jesus vira para ele e pergunta assim: Pedro, por que você está preocupado? O que está acontecendo? O que está na sua cabeça? Aí Pedro vai e diz assim: não é nada não, eu estou só animado para a nossa viagem, tal, não sei o quê. Aí Jesus, com maior amor, vira para ele e fala assim: Pedro, você não precisa esconder nada de mim. Aí Pedro vai meio debochado assim e fala: Jesus, como se você não soubesse tudo que se passa pela minha cabeça o tempo inteiro. E é isso mesmo, Jesus sabe o que se passa pela nossa cabeça o tempo inteiro, mas ainda assim, Ele quer que a gente ore, Ele quer que a gente se coloque diante dEle, não porque Ele precisa saber de alguma coisa que Ele não sabe ainda, mas porque Ele se importa, porque a oração muda o nosso coração. E essa pergunta que Deus fez a Elias nesse momento, o que você está fazendo aqui, não revela curiosidade. Como eu falei, cara, Deus sabe de todas as coisas. Essa pergunta revela o desejo de Deus de se relacionar com Elias, cara. Isso é bonito demais. Sério, Deus não precisa desse relacionamento para absolutamente nada, mas Elias precisa. E Elias era tão amado por Deus que o Senhor fez questão de perguntar 2 vezes: o que você está fazendo aqui, Elias? Mesmo sabendo a resposta dessa pergunta. E... cara, é muito impactante para mim pensar nisso, porque Elias não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa, sei lá, normal. Cara, ele era um cara que tinha um histórico absurdo. Ele já tinha orado para que não chovesse e simplesmente não choveu. Ele foi alimentado por corvos que levavam para ele todos os dias, de manhã e de tarde, pão e carne para ele comer. Depois ele foi alimentado por uma viúva que não tinha o que comer e, tipo assim, viu o milagre de Deus multiplicando aquele alimento dia após dia para que o Senhor pudesse sustentar Elias através da vida daquela mulher. Depois disso, o filho dessa mulher morreu e aí Elias simplesmente orou para que o menino ressuscitasse e o menino ressuscitou. Depois Elias foi para o Monte Carmelo, desafiou 450 profetas de Baal lá e Deus respondeu com fogo. E todo o povo olhou para aquela situação e reconheceu que só o Senhor era Deus. Na boa, olha o histórico do cara, sabe? Tipo, o cara era fenomenal, ele tinha uma fé absurda, uma fé muito maior do que a minha. E nesse momento que ele teve medo, depois disso tudo, Deus, sei lá, poderia ter jogado na cara dele todo esse histórico dele. Deus poderia ter falado: pô, Elias, você já não viu o quanto que eu cuidei de você? Por que você está escondido? Eu vou cuidar de você de novo, eu já fiz isso 1000 vezes e eu vou fazer quantas vezes for preciso. Deus podia ter simplesmente ignorado, deixado ele apodrecer naquela caverna, mas Deus fez questão de ir ao encontro dele e perguntar com todo amor: o que você está fazendo aqui, Elias? Cara, isso é muito especial mesmo, assim, isso é muito bonito. E Elias respondeu, mas não saiu da caverna. Aquela pergunta não fez tanta diferença assim pela primeira vez. E aí Deus perguntou de novo, e Deus se mostrou a ele. Só então que ele teve condições de sair da caverna, porque a presença do Senhor foi ao encontro do seu filho. Cara, quantas vezes isso já aconteceu comigo também? Quantas vezes eu, sei lá, já saí de um retiro animadona, achando que eu ia evangelizar o mundo, e aí 2 semanas depois eu já estava desanimada, eu me vi diante de uma situação que me paralisou, sei lá, quantas vezes eu me coloquei diante do Senhor e me comprometi a ter uma nova postura. E aí, poucos dias depois, eu percebi que eu não conseguia, que eu sozinha não conseguia. E, às vezes, me parece que a minha vida está constantemente
naquela parte da música que a gente canta que sou tão forte, mas logo fraco no seu momento, sou fiel, mas logo cedo, se a luta vem. Só que Deus deu para a gente meios de graça para que a gente possa encontrar com Ele quando a gente mais precisa. E é por isso que a gente pode cantar o resto da música. E é por isso que a gente pode dizer que Deus busca o meu coração e traz para si, e suas bênçãos derramam enquanto eu me arrependo, e toda vez que eu olho, Deus ainda está aqui, e Deus nunca me abandona, eu sempre fui amado, entende? Deus é gracioso, e isso é mostrado para a gente em tantos momentos, desde o Antigo Testamento. Tem gente que diz que a graça de Deus só se revelou em Jesus, quando Jesus veio, só que não. E essa pergunta que Deus fez a Elias na caverna revela a graça do Senhor desde essa época e desde sempre, sabe? E da mesma forma como Deus foi ao encontro de Elias na caverna e perguntou 2 vezes, Elias, o que você está fazendo aqui? Ele pergunta para a gente também, quando a gente mais precisa, meu filho, o que você está fazendo aqui? Não porque ele não sabe a resposta dessa pergunta, mas porque ele deseja que a gente se coloque na presença dele e diga com transparência, com sinceridade, o que está dentro do nosso coração, o que a gente deseja. Então não se esqueça disso, apesar das suas fraquezas, querido, Deus quer se relacionar com você, Ele te ama muito e Ele te ama tanto, que um dia Ele enviou Jesus Cristo, o próprio Filho dele, numa cruz para morrer, e Jesus foi abandonado naquele lugar para que eu e você nunca fôssemos abandonados, para que a gente nunca se sentisse sozinhos, amém? A segunda lição é que os caminhos de Deus nem sempre são os mesmos que os nossos. Cara, no passado, quando começou a pandemia, eu fiz o primeiro semestre da minha faculdade, e foi péssimo, EAD, né? Foi muito difícil para mim. E aí, no meio do ano, eu decidi que eu iria trancar a faculdade e ia trabalhar com meu pai. E aí, logo depois que eu decidi fazer, né, isso, apareceu do nada no meu Instagram um anúncio, né, de uma reunião que teria com o pessoal da Hillsong College, que seria de graça e seria em português. Eu falei, pô, não tem nada para perder, vou nessa parada, né? Vou me inscrever e vou. E aí eu fui na reunião, e a reunião falava de uma oportunidade que a gente teria de ir lá para a Austrália, estudar na Hillsong College sobre louvor, que é uma parada que eu amo, assim, e eu, sinceramente, assim, nunca desejei morar, tipo, 1 ano fora, num país tão distante quanto a Austrália, nunca, tipo assim, nunca ansiei por isso, mas o que encheu meu coração nessa oportunidade foi pensar que eu poderia ir para lá e me equipar e aprender coisas novas que fossem me ajudar a servir a Deus aqui na Oceânica da melhor maneira que eu pudesse, sabe? E aí eu fiquei muito animada, e falei com os meus pais, e aí conversei com os meus pastores, e fui super apoiada, assim. E eu comecei a orar por algumas coisas específicas. Eu comecei a orar, assim, para que, se Deus quisesse que eu fosse mesmo, que todas as portas fossem abertas, e o processo era muito longo, mas que, poxa, Deus, se você quer que eu vá, me ajuda a cumprir esses processos, né? Eu pedi para o Senhor para que, se fosse da vontade dele que eu fosse, meus pais me apoiassem, me abençoassem, e meus pastores também me apoiassem, me abençoassem. Ao mesmo tempo, eu pedia, Senhor, se não for da tua vontade que eu vá, por favor, que os meus pais não me apoiem, que os meus pastores não me apoiem, que eu não consiga entrar na Hillsong College, que eu não consigo visto, que eu não consiga passar na prova de inglês que eu preciso passar. Tipo assim, não deixa eu conseguir fazer nada, se não for para eu ir para lá no que vem. E eu comecei o processo, os meus pais super me apoiaram, meus pastores também me apoiaram e tudo mais. Aí, assim, era muita coisa, muito longo, não dá nem para explicar metade aqui, mas assim, só para vocês entenderem. Tudo deu certo, as coisas mais improváveis deram certo e rapidamente. E eu olhei para aquilo ali e eu pensei, nossa, Deus quer que eu vá para a Austrália, com certeza, eu vou estudar sobre o louvor na Hillsong e tal, não sei o quê. E quando chegou no final, a última coisa que precisava, eu estava com o visto na minha mão, a última coisa que precisava era a fronteira abrir. Só que naquele ponto, por mais grande que isso pareça, naquele ponto, Deus já tinha feito tantas coisas, assim, já tinha aberto as portas, na minha cabeça, né? Já tinha aberto tantas portas que a fronteira era a coisa mais fácil para mim, sabe? Eu pensava, nossa, Deus agora, se Ele quiser, Ele vai fazer assim, ó, e a fronteira vai abrir, milagrosamente, na hora que Ele quiser. E aí eu fiquei esperando até dezembro, que a fronteira ia abrir, eu tinha certeza que a fronteira ia abrir, eu estava com tudo na minha mão, eu tinha orado dessa forma desde o início, tipo, eu ia para a Austrália. E aí chegou no tal do dia, 17 de dezembro, que seria o dia que o parlamento australiano ia dar a resposta, e a resposta foi negativa, assim, a fronteira não tinha aberto. E eu fiquei muito
sei lá, fiquei muito sem entender, porque eu tinha orado para o Senhor para que, se não fosse da vontade dele que eu fosse, que eu não conseguisse nem o primeiro processo, sabe? Que era fazer a prova internacional lá, e eu consegui, tipo assim, consegui o dobro da pontuação que eu precisava, sendo que eu estudava inglês há 3 anos. Então, eu pensei, caraca, isso é obra do Senhor, sabe? Por fim, eu consegui todas as coisas, mas a fronteira não abriu. E eu não entendia o porquê que Deus não queria que eu fosse para lá, porque eu tinha feito essa oração específica, sabe? E eu, sinceramente, não entendo até hoje por que as fronteiras não abriram e por que Ele abençoou e eu consegui todas essas coisas, mas a última etapa não rolou, entendeu? Mas, na real, isso não importa, entendeu? Tipo, não importa eu entender o porquê que eu fui, porquê que eu não fui, porquê que eu fiquei. Sei lá, os caminhos de Deus nem sempre são os mesmos que os nossos, e a gente não tem que nunca se colocar numa posição de que, eu preciso entender, eu preciso saber. A gente não precisa nada, a gente precisa confiar no Senhor, entender que os caminhos de Deus não são sempre os mesmos que os nossos, e aleluia por isso. E, enfim, Elias estava muito mal na caverna. Ele fugiu porque ele estava correndo risco de vida, e agora o próprio Deus disse para ele sair da caverna porque o Senhor iria passar. Eu não sei vocês, mas quando a gente fica esperando por alguma coisa que Deus vai fazer no nosso meio, por exemplo, a conferência que rolou semana passada, eu fico com uma expectativa muito grande do que Deus vai fazer e tudo mais. E isso é maravilhoso, tá? Eu acho que isso é realmente maravilhoso. A gente tem que, assim, esperar mesmo no Senhor que Ele vai fazer coisas grandes no nosso meio. Mas Elias estava tão mal nessa situação que, mesmo depois de ter ouvido que o Senhor ia passar, o próprio Deus falou com ele, ele não saiu da caverna, ele não criou expectativa nenhuma, ele não obedeceu o Senhor. O Senhor falou claramente, sai da caverna porque eu vou passar. E ele não saiu, ele continuou no mesmo lugar. E no momento mais difícil da vida de Elias, Deus enviou coisas sobrenaturais, Deus enviou fogo, Deus enviou terremoto, Deus enviou vento, mas a sua presença não estava em nenhuma dessas coisas, cara. Semana passada, aqui na conferência, eu vi coisas extraordinárias assim com os meus olhos. Eu vi coisas sobrenaturais aqui na conferência. Eu sei que Deus fez milagre no nosso meio, não tem dúvida nenhuma disso. Mas, muito mais do que ansiar ver coisas sobrenaturais acontecendo no nosso meio, a gente tem que desejar ter sensibilidade para perceber a presença de Deus nas coisas simples, entende? Aqui, hoje, quando não tem aquela estrutura montada, quando a gente, enfim, não recebeu vários pregadores legais, igual semana passada, a gente tem que desejar perceber a presença de Deus nessas coisas simples, sabe? Elias viu a presença de Deus no murmúrio de uma brisa suave, e ele teve temor e discernimento para entender que o Senhor estava ali. E Deus nem sempre se apresenta da maneira como a gente espera, sabe? Na caverna, Elias experimentou todas essas coisas sobrenaturais e grandes. E se eu fosse Elias, talvez eu estivesse na caverna e eu visse essas coisas, eu talvez ia pensar, pô, Deus está aí. Tipo assim, uma coisa sobrenatural está acontecendo ao meu redor. Mas, cara, ele não ficou deslumbrado diante de nenhuma dessas forças da natureza, sabe? Elias não teve força para sair da caverna porque ele teve uma experiência mística, sobrenatural e arrebatadora com uma coisa muito grande, e aí ele saiu da caverna. Não. Elias percebeu a presença de Deus na coisa mais simples, no murmúrio de uma brisa suave, e foi isso que fez toda a diferença, foi isso que deu força e coragem para ele sair daquele lugar, sabe? E quando ele saiu dali, ele contou para o Senhor o que estava deixando o coração dele mal e com medo. E ele falou assim, Senhor, os israelitas rejeitaram a tua aliança e tal, não sei o quê. Eu sou o único que restou. Eles mataram todos os outros profetas, eu sou o único que restou. E aí Deus respondeu algumas coisas, mas a última coisa que Deus falou para ele no versículo 18 é assim, Elias, no entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal e todos aqueles cujas bocas não o beijaram, cara. Sabe o que isso significa? Que Elias estava dentro da caverna, achando que ele era o último, mas através dessa resposta, Deus disse claramente para ele, olha, você acha que você é o último, mas eu não perdi o controle. Tem outros 7.000 servos que foram poupados por mim. Você não pôde ver isso, mas eu estou cuidando dos meus filhos, sabe? E talvez Elias esperasse que a situação dele fosse mudar radicalmente, sabe? Que Deus fosse virar para ele e falar,
Ele estava na caverna porque ele estava sendo ameaçado de morte, tá? Tipo assim, eu também estaria com medo se eu estivesse sendo ameaçada de morte. E talvez Elias esperasse assim, que o Senhor virasse para ele e dissesse: Elias, pode sair da caverna, já resolvi seu problema, já matei Acabe e Jezabel, eles estavam te perseguindo, já resolvi, está tranquilo, vem para cá, vem para fora. Mas não foi isso que Deus fez, sabe? A situação de Elias continuou exatamente a mesma, mas Deus mostrou, através de uma frase no final da sua palavra, que ele não estava sozinho como ele pensava, que o Senhor estava ali com ele, mas muito mais do que isso, Deus tinha cuidado de toda a obra, mesmo que ele não conseguisse ver isso com os olhos dele, sabe? Isso é bonito demais. Às vezes eu me vejo diante de uma situação difícil e eu, infelizmente, muitas vezes só penso na resolução daquele problema. E, na verdade, nem sempre Deus quer resolver meu problema, nem sempre Deus quer facilitar a minha vida, sabe? Mas Deus está comigo, e isso é o que mais importa, mais importante do que a resolução do meu problema, mais importante do que qualquer outra coisa, é a presença de Deus do meu lado. É isso que faz toda a diferença. Deus nem sempre age da maneira como a gente pensa. Eu pensei que eu fosse ir para a Austrália e tudo indicava que eu ia estar lá agora, estudando na Hillsong College para servir a Deus aqui da melhor maneira. Mas esse não era o plano de Deus para a minha vida, não sei porquê e não interessa, eu não preciso saber o porquê. Porque Deus age de acordo com a sua vontade, que é sempre boa, agradável e perfeita e melhor do que a minha muitas vezes. Ele não está simplesmente interessado em facilitar a minha vida, para que eu possa viver mais confortável, sabe? Deus está interessado em moldar o meu coração de acordo com o caráter de Jesus Cristo, sabe? Talvez Ele use situações difíceis para isso. Enfim, a terceira lição é que quando nós temos a percepção da presença de Deus, todo medo se vai. Cara, essa semana eu inventei com meu pai de fazer uma aula de canoa havaiana pela primeira vez. E foi muito legal, a gente foi remando até de Itaipu até a Ilha Mãe e tal. Quando chegou na Ilha Mãe, a mulher falou assim: beleza, gente, chegamos e tal, pode descer, pode pular. A gente estava no fundo. Aí eu fiquei parada no meu lugar, fiquei olhando o que as outras pessoas iam fazer, eu vi a galera tirando o colete e pulando. Aí eu tirei meu colete e pulei. E ficou tudo bem, fiquei ali no mar, curtindo o mar e tal, não sei o quê. A canoa se distanciou um pouco, porque estava tendo uma correntezazinha ali. Aí, quando chegou na hora de ir embora, eles falaram assim: gente, beleza, pode voltar, vem nadando até aqui. Aí eu falei: beleza, comecei a nadar, não saía do lugar. Fiquei nadando, não saía do lugar. E eu comecei a ficar desesperada com aquilo. Isso foi quinta-feira, eu estava: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo nesse lugar? Não era para eu estar aqui. Nadava e não saía do lugar. Meu pai começou a rir da minha cara e a falar assim: minha filha, relaxa. Ele estava me zoando. Ele estava falando de verdade também, tá, gente? Mas, enfim, ele também estava me zoando. Minha filha, relaxa. Aproveita o seu mergulho. A gente está aqui parado. Não adianta você nadar, você não vai sair do lugar mesmo. Mas, fica calma, que eu estou aqui com você. Se eu tiver que dar minha vida. E ele rindo e falando. E eu assim: meu Deus, eu estou nadando, não estou saindo do lugar. E meu pai: relaxa, que se eu tiver que dar minha vida por você, eu vou dar, e rindo da minha cara e falando essas coisas. E aí eu percebi que não tinha muito o que fazer, né? Relaxei e fiquei lá. E depois a canoa voltou para me pegar. Mas qual o ponto dessa história? Meu pai ficou zoando da minha cara? Não. O ponto mais importante é que a situação continuou exatamente a mesma. Eu continuei parada, nadando, tentando nadar e sem sair do lugar. Mas quando eu percebi que meu pai estava do meu lado, eu relaxei, e ele começou a falar para mim: a canoa vai voltar, a canoa vai te pegar, então relaxa, relaxa. E eu relaxei. E a situação continuou exatamente a mesma, eu podia tentar nadar, que eu não ia sair do lugar, mas no fim, meu pai estava do meu lado, e eu relaxei. E a canoa voltou, me pegou, e eu fui rebocada, e deu tudo certo para a glória de Jesus. E o que eu quero dizer com isso é que quando a gente tem a percepção da presença de Deus, o medo se vai. Quando eu percebi que meu pai estava do meu lado, rindo de mim, mas ao mesmo tempo dizendo que se ele precisasse, que se fosse preciso ele dar a vida dele por mim, eu relaxei, sabe? E com Deus é a mesma coisa. Muitas vezes a situação não vai mudar, como eu falei anteriormente, mas quando a gente percebe que o Senhor está do nosso lado, assim como Elias percebeu ali na caverna, a gente tem coragem para enfrentar os nossos medos e para enfrentar qualquer situação, sabe? Semana passada, aqui na conferência, Cristiano falou uma parada que foi muito maneira. Ele disse assim: o medo em si
Não é pecado. Nós pecamos quando o medo nos leva a desconfiar da providência de Deus sobre nós. Cara, ele tinha sido ameaçado de morte. Jezabel, esposa do rei, mandou uma mensagem para ele assim, ó, que os deuses me castiguem com todo o rigor se amanhã, até essa hora, eu não te matar. Assim, faz sentido ele estar com medo, entende? Se eu tivesse na situação dele, muito provavelmente eu também estaria com medo. Mas Deus veio, Deus não mudou a situação, não matou Acabe e Jezabel, eles continuaram perseguindo Elias, só que Deus mostrou que estava ali, junto com Elias, no momento de maior fragilidade do profeta. Foi Deus quem foi ao encontro dele, foi Deus quem falou, saia da caverna, Elias, fica na minha presença porque eu vou passar, eu vou me mostrar, no seu momento mais difícil, eu estou com você, sabe? E Deus é tão gracioso hoje com a gente quanto ele foi nessa situação com Elias, sabe? Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil, talvez você esteja com medo, talvez você esteja fugindo, ou sei lá, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe, e Deus hoje está aqui, e mesmo que Ele não mude a sua situação da maneira como você gostaria, Ele diz a mesma coisa para você, sabe? Saia na caverna, fica na minha presença porque eu vou passar. E a presença de Deus é a melhor arma para a gente enfrentar os nossos medos, para a gente enfrentar qualquer situação, por mais difícil que pareça ser, sabe? A presença de Deus é melhor do que a resolução dos meus problemas, da minha, enfim, da minha dificuldade, da minha fragilidade, da minha humanidade, sabe? A presença de Deus é mais importante do que qualquer coisa. Então, deseje a presença de Deus mais do que você deseja qualquer outra coisa. Estar com o Senhor é muito melhor do que ter os meus problemas resolvidos, e Deus está com você. Mesmo quando você não consegue ver, mesmo quando Ele não age da maneira como você gostaria, Ele está com você, assim como Ele esteve com Elias. E a gente pode ver isso de maneira clara nesse texto. E a primeira aplicação, assim, que eu levo, pelo menos para a minha vida, é que eu preciso investir diariamente em meu relacionamento com o Senhor. Então, invista também no seu relacionamento com o Senhor diariamente. A gente falou aqui que Deus deseja se relacionar conosco, apesar das nossas fraquezas. Ele conhece as nossas limitações e Ele nos ama mesmo assim, e isso é maravilhoso. Eu sou 100% humana, eu tenho muitas falhas, fraquezas, eu tenho muito medo de muita coisa, e talvez você também tenha. Mas apesar das nossas limitações, quando a gente foge e se esconde na caverna, é Deus quem vem ao nosso encontro, é Deus quem nos chama pelo nome e nos pergunta: o que você está fazendo aqui? Assim como Ele fez com Elias, e se for preciso que Ele pergunte 2 vezes, da mesma maneira como Ele perguntou para Elias, Ele vai perguntar porque Ele nos ama. E isso é muito maravilhoso. É Deus que, quando a gente está na caverna, decide nos presentear com sua presença. É Ele quem nos enche de força, é Ele quem nos enche de coragem para sair da caverna, porque Ele nos ama. E se você o ama também, invista diariamente no seu relacionamento com Jesus. Cara, Jesus, quando Ele veio ao mundo, Ele também, assim como Elias, passou por um momento difícil de tentação no deserto. Mas diferente de Elias, Jesus não sucumbiu ao desespero, entende? Jesus usou a palavra de Deus para resistir às tentações de Satanás naquele momento, sabe? Naquele momento de dificuldade, quando ele estava no deserto. E é por isso também que a gente precisa investir diariamente no nosso relacionamento com o Senhor. É assim que a gente vai resistir às tentações, é assim que a gente vai vencer o maligno. Jesus foi abandonado numa cruz para que a gente nunca estivesse sozinho, como eu falei anteriormente. Então, assim, desfrute do que foi conquistado na cruz com dor por você, cara. Invista diariamente no seu relacionamento com Jesus para que você seja fortalecido na palavra de Deus. Invista diariamente no seu relacionamento com Jesus para que você esteja sensível e para que você consiga perceber a presença de Deus nas coisas mais simples, até mesmo no murmúrio de uma brisa suave, assim como Elias. E invista diariamente no seu relacionamento com Jesus para que você responda de maneira coerente quando você estiver diante da presença de Deus. Assim como Elias, que teve temor e teve discernimento quando ele estava diante do Senhor, a gente precisa investir no nosso relacionamento para que a gente consiga responder a sua presença dessa forma, de maneira coerente à presença do Senhor. E a segunda aplicação é: coloque as suas fraquezas diante do Senhor e descanse nele. Cara, a Bíblia não disfarça e nem ignora nenhuma das fraquezas dos homens de Deus, sabe?
A Bíblia, ela revela as fraquezas dos homens de Deus e ela acrescenta que, apesar das suas limitações, pela fé, esses homens foram usados para a glória de Jesus. A Bíblia mostra a graça de Deus, que não espera a perfeição da gente, mas que nos encontra, nos chama pelo nome quando a gente precisa, no momento da dificuldade, quando a gente está na caverna, assim como o profeta Elias esteve. E essa graça chama seres humanos como nós, como o Tiago fala sobre Elias, né? Ele fala, Elias era humano como nós, e a graça de Deus chama seres humanos como nós para fazer parte do reino de Deus, mesmo que isso não faça sentido nenhum. Elias tinha suas fraquezas, tinha seus medos, tinha suas tentações, mas ele foi usado por Deus apesar dessas limitações, dessas fraquezas, e vocês também, em nome de Jesus, apesar das limitações e das fraquezas, serão usados para a honra e glória do nome de Jesus, sabe? Deus deseja ter um relacionamento íntimo e transparente com você, porque Ele te ama do jeito que você é, mas Ele não é capaz de te deixar do jeito que você é, sabe? E às vezes Ele vai usar situações difíceis para moldar você, para te transformar. E glória a Deus por isso. Ele nem sempre tem os mesmos caminhos que os nossos, como eu falei lá na lição. Deus mostrou a Elias que estava cuidando do seu povo, mesmo que o profeta não pudesse ver. Ele achava que era o último. Ele falou isso para Deus, Senhor, eu sou o último profeta que restou, todos os outros foram mortos. Mas Deus falou claramente, olha, eu preservei a vida de outros 7.000 que você não está vendo, mas eu estou no controle da situação. Eu cuidei dessas pessoas, essas pessoas foram poupadas porque eu sou fiel, sabe? Isso, sei lá, também me mostra que o medo, ele não só nos impede de perceber a presença de Deus do nosso lado, mas ele também nos impede de perceber e de enxergar com clareza a obra de Deus. Cara, 7.000 pessoas é muita gente. Elias não estava vendo isso, sabe? Mas no momento em que ele abriu o coração com o Senhor e falou tudo isso, Deus deixou claro, olha, eu estou cuidando dos meus servos, eu estou cuidando de você, eu não perdi o controle da situação em momento nenhum. Talvez você coloque as suas fraquezas diante do Senhor e não receba a resposta que você gostaria, porque Deus não está simplesmente interessado em facilitar a sua vida, mas Ele está interessado em você. Ele está interessado em transformar o seu coração. E mesmo que você não receba a resposta desejada, eu tenho certeza que Deus vai falar com você e vai te fazer olhar para a situação a partir de uma nova perspectiva, porque Ele está com você. E foi isso que Ele fez com Elias, e é isso que Ele continua fazendo comigo hoje, e vai fazer sempre, em nome de Jesus. E a terceira aplicação é: enfrente os seus medos, tendo a certeza da graça de Deus. Cara, ao invés de tentar nadar sozinho com seus braços, que nem eu fiz na quinta-feira, sem sair do lugar, ore tendo a certeza que Deus está com você. Não necessariamente tendo a certeza de que Ele vai resolver essa situação em um segundo, mas tendo a certeza de que Ele está com você, e isso basta, porque a sua presença é mais importante do que a resolução de todos os meus problemas. Mesmo que aparentemente Ele não resolva o problema da sua família, ou do seu trabalho, ou da sua faculdade, ou, sei lá, de uma doença, Ele está com você. E quando temos a percepção da presença de Deus ao nosso lado, a gente pode enfrentar tudo, como a gente já falou aqui essa noite. Muitas vezes o principal problema nem é o problema em si, mas o principal problema é que a gente não percebe que o Senhor está do nosso lado. A gente não percebe a presença de Deus com a gente em todos os momentos. Deus se mostrou no murmúrio de uma brisa suave, e isso foi suficiente para que Elias tivesse coragem de sair da caverna e perdeu todo o medo e percebeu que o Senhor estava ali com ele, e Deus está com você. E já indo para o final aqui, tem um versículo em Tiago, já mencionei ele aqui, 5:17, que começa assim: Elias era humano como nós, e fala outras coisas. Quando eu comecei a ler a história de Elias em 1 Reis, foi muito difícil acreditar nisso, porque ele tem esse histórico bizarro, gigantesco, inacreditável e maravilhoso que a gente já falou. Pô, o cara falou simplesmente, não vai chover aqui até que eu diga. Eu controlo o tempo agora. Depois ele foi sustentado. Enfim, tudo isso que eu já falei.
eu não me vejo em alguém que tem uma fé tão bizarra que orou dessa forma e realmente assim aconteceu. Eu não me vejo em alguém que foi usado por Deus para ressuscitar a vida de um menino. Eu não me vejo em alguém que desafiou 450 profetas de Baal no Monte Carmelo para que todo o povo reconhecesse que o Senhor é Deus. Eu não me vejo em alguém que depois orou para que chovesse e Deus respondeu de maneira clara. Eu me vejo em alguém completamente fraco, limitado, em alguém que quer fugir, que quer se esconder para não lidar com os problemas da nossa vida. E quando eu olho para Elias dentro da caverna, eu me vejo inteira, eu vejo a Emily 100% ali, sabe? Graças a Deus que a Bíblia não esconde as fragilidades de Elias, mas ela também não esconde as vitórias, sabe, dele. Elias era humano como nós, ele teve medo pra caraca, mas ao mesmo tempo, depois no Novo Testamento, a gente vê que Elias conversou com Moisés e com Jesus Cristo, face a face, no Monte da Transfiguração, e pôde ver o rosto do Senhor brilhando, e suas vestes brancas como a neve, como nenhuma lavagem seria capaz de fazer a roupa de Jesus ficar daquela maneira. Elias era humano como nós e ouviu o próprio Deus falando sobre Jesus nessa mesma ocasião. Esse é meu filho amado, de quem eu me agrado. Elias era humano como nós e foi usado por Deus para fazer muitos milagres, para falar com a nação naquele momento. Elias era humano como nós e teve medo e fugiu e se escondeu dentro da caverna, mas ele foi fortalecido pela graça de Deus, que perguntou 2 vezes: Elias, o que você está fazendo aqui? Querido, eu tenho certeza que Deus está aqui nesse lugar. Eu não sei se você está se sentindo com medo, se você está distante, eu não sei se você está se sentindo triste. Pode ser que Deus esteja tratando o seu coração da maneira como você não gostaria. Eu não sei o que está passando pela sua vida nesse momento, mas eu tenho certeza que Deus está aqui hoje e a presença de Deus é suficiente para te fortalecer e te ajudar a enfrentar qualquer coisa nessa vida, por mais difícil que pareça ser. Deus é poderoso demais, cara. Ele é perfeito, Ele é grandioso, Ele é majestoso, Ele é glorioso. A Bíblia diz que Ele é exaltado acima de todas as nações, que a sua glória está acima dos céus e Ele se apresenta assim, de forma grandiosa em vários momentos para a gente, mas muitas vezes Ele também se apresenta de forma simples. Ele também se apresenta através de um murmúrio de uma brisa suave. Mas o mais importante disso tudo não é a forma como Ele se apresenta, é o fato de que Ele se apresenta. Ele se apresenta porque Ele se importa, porque Ele nos ama e porque Ele quer ter um relacionamento conosco. Pode ser que Ele esteja fazendo a mesma pergunta que Ele fez a Elias naquele momento. Ele pode estar fazendo a mesma pergunta para nós hoje: meu filho, o que você está fazendo aqui? Isso é graça, isso mostra claramente que o Senhor quer ter um relacionamento conosco. E o que faz toda a diferença é a forma como a gente responde a essa pergunta do Senhor, sabe? Que a gente responda essa pergunta investindo diariamente no nosso relacionamento com o Senhor, para que a gente seja capaz de enfrentar os nossos medos e sair da caverna pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou orar. Deus, muito obrigada por esse momento. Ajuda a gente a viver em resposta a essa sua graça, da maneira como te agrada, investindo no nosso relacionamento com você todos os dias, para a honra e glória do teu nome, Pai. Não deixa a gente buscar coisas sobrenaturais, não deixa a gente desejar só isso e se esquecer de te perceber nos mínimos detalhes, nas coisas simples. Obrigada, porque o Senhor é um Deus grandioso e ainda assim se mostra para a gente que é tão pequeno. Isso é maravilhoso, Deus. Muito obrigada de verdade. Ajuda a gente a viver uma vida que agrada o teu nome, para a honra e glória do seu Filho Jesus. Em nome de Jesus, amém.